Certo. Boa noite, Clemilton. Quero agradecer aí, né, a oportunidade e o convite. Não tinha dado certo algumas semanas atrás, mas hoje deu. Que bom, né? Que quase não deu, né? Mas São coisas da inovação, da tecnologia, e elas nos ajudam demais, mas em alguns momentos elas atrapalham. né? E ao vivo não tem ajeitado. Ao vivo é ao vivo. Deu, não deu, as pessoas ficam sabendo. Sim. Bom, Clemilton, então boa noite. A ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre essas questões econômicas e também da retomada, que é um desejo de todos, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiane. É, eu estou como secretária interina de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro, né? Trabalhei na diretoria de inovação, já tenho trabalhado há algum tempo com a parte de inovação e agora essa oportunidade na secretaria. O momento que a gente vive hoje é um momento muito desafiador, né, Clemilton, assim, por conta, nós já vínhamos como país enfrentando uma crise econômica e política que impactava os negócios, e a pandemia, ela veio e bagunçou tudo, né, ela veio e sacudiu o mundo inteiro, e com o nosso país não é diferente, com o nosso Juazeiro também não, e com o Cariri também, né. Então a gente percebe aí, né, os mercados fechados, quantas lojas fechadas, né? Aqui em Juazeiro do Norte, né, que tem a tradição religiosa e as romarias que movimentam também a economia local, né, por meio desse turismo religioso e do próprio turismo, né, com as nossas belezas naturais aqui da região. E a gente percebe isso impactando, né, os negócios e impactando a economia de uma forma geral. A gente vê aí, né, apesar das medidas do governo, né, federal em relação à manutenção dos empregos, a gente sabe da dificuldade de muitos negócios fechando, enfim, é um momento que eu sempre digo assim, na pior dos cenários que nós imaginássemos, o nosso 2020, esse não estaria dentro, né? Pensar que a gente estaria aí 3 a 4 meses em isolamento era algo que não passava na nossa cabeça. Mas, enfim, mesmo diante de tudo isso, né, diante dessas dificuldades, a gente precisa aproveitar o momento para repensar, né, nos repensar primeiro como pessoa, né, se reinventar, aprender a estar de bem com a gente, a estar de bem com os outros também, né, Clemilton? A gente vê aí, nós passamos muito mais tempo em casa agora do que antes, né, por conta do home office e tantas coisas que mudou aí na pandemia. E o que a gente tem conversado e a gente tem compartilhado é que o caminho para os negócios, ele é um caminho de inovação, né? Ele é um caminho de busca por essa inovação. É se reinventar, é fazer algo novo, né? É olhar para o seu negócio, ver como que você fez tudo até agora e como inovar, como pensar de um jeito diferente, né? Então imagina que a tecnologia, ela era algo que nós sabíamos que era importante, né? Algumas pessoas talvez não gostam muito dela e não querem utilizar ela, mas a gente sabia que ela era importante, mas a gente não tinha noção do quanto e como nessa pandemia a gente percebeu aí a digitalização dos negócios, né? E no isolamento mais rígido a gente percebeu que e percebe que os negócios que estão funcionando, muitos deles usam o delivery, muitos deles utilizaram aí as redes sociais, a tecnologia para poder se aproximar do seu cliente, para poder chegar mais próximo, né? Para poder estar junto aí. Então, o delivery também, né? Que antes era algo só para alimentação, hoje a gente tem um amplo acesso de diversos setores da economia, de diversos tipos de empresa utilizando o delivery, né? Sem poder abrir os negócios, eles utilizam esses novos meios, né? Ô, Você quer Tatiane, falar, Clemir? só falando, só dando esse gancho delivery, o que é que a gente tem que parar para analisar? Quando a gente fala de pandemia, a gente fala de um momento muito delicado, e quando você fala falando de inovação, me veio uma coisa agora na cabeça.
Com 15 anos eu fui bancário. E na época que eu fui bancário, o banco que eu trabalhava era o Banco Banorte, que hoje não existe mais. Era um banco pioneiro a nível Nordeste. E o Banco Banorte, ele trabalhava com cliente classe A e B. Era o público-alvo dele. Diariamente emitia-se inúmeras folhas, que era o relatório do saldo do cliente. E cada conta tinha tipo uma fichinha de fichário, normal, que era escrita a lápis, o que entrava, o que saía, seja cheque, seja depósito, seja DOC. Então tudo era manual. Hoje tudo é digital. Então as pessoas conseguem fazer depósitos, fazer pagamentos, fazer transferências através do seu celular. Agora, o que as pessoas precisam ter cuidado em relação ao mundo digital é que é importante que as pessoas atualizem o antivírus. Se possível, elas usem um antivírus pago para que elas possam ter uma proteção a mais, principalmente quem trabalha de maneira profissional, quem tem acesso a um sistema de empresas, quem acessa o sistema de bancos, porque infelizmente nesse momento online, enquanto uns tentam ajudar, tem outros que tentam atrapalhar. Então, às vezes as pessoas querem facilitar, facilita demais. Inclusive, só uma sugestão para as pessoas falando de banco, é que se as pessoas puderem e quiserem, elas deixem para ir após as 16 horas. Porque hoje você consegue resolver muita coisa no autoatendimento, depósito, pagamento, táxi. E você indo após as 16 horas, tem menos pessoas naquele ambiente e você corre menos risco. Então, assim, a live é sua. Eu só fiz Certo. essa interrupção só para colocar um comparativo que o que era e o que é hoje. Claro. A gente tem hoje, para ter uma ideia, né, Clenilton, cartórios, que era, né, um sistema que não se utilizava dessas tecnologias, né? Você precisava ir até lá. Então, a gente tem muitos processos do cartório acontecendo de forma digital. Então, de fato, é uma transformação radical, né? E que veio para ficar. A gente percebe muitas empresas que antes nunca pensariam no home office, percebendo que é possível trabalhar no home office, que não precisa ter um escritório, né? Claro que isso não é para todos, né, Clenilton, mas a gente vê a mudança né, dos negócios. E aí a gente percebe que surgem novos modelos de negócio no meio disso tudo, né? E a crise, ela é uma ótima oportunidade para que surjam novas ideias, né? Para que algo novo surja. E esse momento não é diferente, né? Então, assim, imagina novos modelos de negócio. Outro dia eu li uma reportagem de uma papelaria que ela entregou o ponto dela, porque a partir de agora ela vai operar somente no digital, né? Então, as pessoas fazem o pedido via WhatsApp ou via o site, né, o Instagram, e a partir daí ela faz as suas entregas e organiza os seus processos, né, não tendo um ponto, uma loja física, mas atendendo o seu cliente, estando próximo a ele. A gente também tem uma tendência, Clemilton, por exemplo, das lojas colaborativas, né? Que são lojas onde diversas marcas podem expor os seus produtos, dividindo os custos. Então, eu tenho um espaço físico, né? Uma loja, onde eu vou ter um nicho que está lá um produto de uma marca, eu vou ter uma prateleira de outra, eu vou ter, né, uma arara com outra marca. E essas marcas, elas dividem o custo de colaboradores, de energia elétrica, né? Enfim, outros custos que podem ser compartilhados. Então, essa também é provavelmente uma tendência aí, né, que venha para ficar. Outro dia também eu vi um negócio super inovador da Nike, né? Que ela agora tem uma loja onde você, pelo aplicativo, escolhe quais são os calçados que você quer. E quando você chega na loja, você aciona o aplicativo, abre uma gaveta onde está lá os seus sapatos, né? Os seus calçados. E aí você experimenta aquele calçado que você gostou, você fecha a gaveta, ele já debita no seu cartão de crédito ou débito, conforme você colocou lá. Então,
são modelos, né, que vêm dessa transformação. Então, novos modelos de negócio pode surgir, a gente nem tem noção de tudo que vai acontecer ainda, né? As escolas e faculdades, por exemplo, né, tinha modalidade online, mas agora a maioria delas teve que passar para o online, né? Então não teve opção. E aí teve que se aprender esse processo de gravação de aulas, de ter aulas interagindo de forma online com os alunos. Então é um processo de reinvenção de diversas áreas, né? E de diversos modelos. E nisso também, Clemilton, a gente tem aí um novo perfil do consumidor, né? Nós fizemos uma pesquisa na CDS, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, para perceber as mudanças no comportamento do consumidor, né, ou como estava esse comportamento do consumidor aqui no Cariri, né? A gente entrevistou aí 860 pessoas aqui na região, e a gente percebeu assim, como que estava se comportando esse consumo, né? Se as pessoas estavam comprando mais de grandes redes de supermercado, ou no supermercado, ou no mercado, né, local do seu bairro. E a gente viu que, por exemplo, 78% das pessoas tiveram uma redução na sua renda, né, com a pandemia. Redução no seu salário, trabalhadores informais, né? Então, enfim, 78% das pessoas tiveram queda na renda. Então, tudo isso, né, além disso, né, além da queda na renda, a gente começa a perceber uma nova forma de pensar em relação à sustentabilidade, ao consumo consciente, né? Então, muitas coisas no meio dessa pandemia muda também a nossa forma de consumir. A gente também tem que 64% das pessoas disseram que elas só vão comprar o essencial depois que acabar a pandemia, né? Então, assim, pensando que, olha, eu vou cuidar do meu recurso, né? Eu não vou desperdiçar, ou eu não vou sair comprando o mundo, né? Mas eu vou comprar aquilo que é essencial. Então, a gente percebe que agora, como eu vou conquistar esse cliente, né? Uma outra coisa interessante é que muitas pessoas passaram a adquirir novas marcas, né? Porque talvez o lugar onde ela comprava está fechado, ela não tem o contato, né? Ela não se aproxima, então ela experimenta algo novo. Então muitas pessoas também passaram a experimentar novas marcas e a não ser tão tradicional naquelas que elas utilizavam. Então, o maior diferencial nesse momento é como se aproximar do cliente, né? É como poder colocar a minha marca, fazer ela ser reconhecida, poder mostrar o quão próximo eu estou desse cliente, né? E esse compartilhamento aí das informações da empresa, né? Do alcance que ela tem. Então, Clemilton, a gente percebe essa mudança, né? No meio disso tudo que está acontecendo. E aí, como consultora, eu lembro sempre, né? Porque a gente fala da inovação, a gente pensa do uso da tecnologia, a gente pensa em novos produtos, a gente pensa numa nova forma de se relacionar com o cliente, né? Mas eu também destaco para a inovação organizacional. E aqui na região, Clemilton, eu acho que a gente tem ainda muitos negócios, né? Que precisam olhar com carinho para a sua organização, né? Por exemplo, a gestão financeira. Muitas vezes as pessoas não têm um controle, né, das suas finanças. Eles não sabem o quanto entra e o quanto sai de fato, quanto que está sobrando, qual que é o seu custo real, qual é a sua margem de lucro, né? Eu olho para a conta e vejo que está sobrando, então eu estou tendo lucro, né? E não sabe mensurar isso de fato. Então, a inovação, ela também pode ser nas coisas mais, que a gente diria, corriqueiras, né? Da nossa forma de cuidar do dinheiro, da nossa forma de administrar o dinheiro. Ou então nos processos, né? Quais são os processos que envolvem a minha empresa, a atividade que eu exerço? Será que eu não posso fazer alguma coisa de um jeito diferente que vai me trazer um resultado diferente, né? Será que eu consigo fazer algo novo que vai diminuir meus custos, né? Ou que eu vou fazer mais rápido e eu produzo mais? Então, pensar nessas coisas que talvez sejam mais básicas da empresa, fazendo diferente, porque a inovação ela não é só tecnologia, né? A inovação é fazer algo novo. Claro que a gente pode ter uma inovação super, né, disruptiva, como a gente chama, de algo que surja totalmente novo,
mas a ideia da inovação é fazer algo novo para dentro da sua empresa também. Então, nesse momento, o que a gente, né, o nosso apelo para os empresários, eu sei que o momento é difícil, mas aproveite esse momento para olhar para dentro da sua empresa e para pensar como você pode fazer o seu negócio diferente. E às vezes, Clemilton, é até olhar e dizer assim, esses dias eu ouvi uma propaganda assim, o seu produto é álcool em gel, né? Assim, porque álcool em gel, todo mundo está comprando álcool em gel, né? Todo mundo tem que ter. Ô, Tatiane, aproveitando esse comentário que você fez, eu vou colocar duas situações pontuais de empresas do mesmo setor. No mês de junho, eu estava desejando, um sábado, almoçar uma feijoada. E liguei cedo para um restaurante, meio-dia e pouco, e pedi a feijoada. Me deram uma prévia de entrega de 40 minutos. Como no final de semana o fluxo é sempre maior, então até uma hora de entrega pode se considerar normal, pela quantidade de pedidos. Quando deu 45 minutos, eu liguei para o local. Meu pedido já saiu? Não, ainda não, mas vai sair daqui a pouco. 1h30 eu liguei para lá. Eu disse, olha, não mande mais que eu não recebo. Liguei para um outro restaurante, fiz o pedido, e em 35 minutos eu recebi. Quando, no primeiro restaurante, na hora do pedido, para a hora que o produto chegou, que eu não recebi, deu 1h45. E eu tinha ligado para lá e tinha mandado uma mensagem pelo WhatsApp do proprietário. Eu liguei, ele não atendeu, aí mandei uma mensagem. Então, a empresa, ela era uma refeição, ela embalou a refeição, ela fez o transporte, ela pagou um combustível do motorista, que é motorista próprio, não sei se ela paga por viagem ou como ela paga, se é por dia de trabalho, não sei, mas teve um custo. Então, ela fez o prato, ela pagou a embalagem para colocar a comida dentro, ela pagou o transporte e eu não recebi. Por quê? Porque ele me pediu 40 minutos. Ele me entregou com 1h05 depois do prazo que ele pediu. Então, eu acho que muitas empresas deveriam analisar esse prazo de entrega. Então, quando eu vendo um produto, um serviço, eu tenho que prometer ao cliente um prazo que eu consiga entregar. É mais interessante, na minha interpretação, que você diga, olha, eu estou com fluxo alto de pedidos, eu só tenho condições de entregar daqui a 1h, 1h20. E que você possa, dentro do prazo que você predeterminou, você consiga entregar. Então, da mesma forma, a gente tem que trabalhar o que pode ser prático. Então, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo em tudo que você vai dizer. Então, tem um comentário aqui de Regina, eu acho que é familiar sua, com os conselhos de Tatiane, vendo cestas básicas para a empresa, postos de combustíveis e principalmente para condomínios nessa época de pandemia. Que o povo não deve sair de casa e está sendo ótimo. Então, ela está atendendo um público que precisa de um determinado produto e ela está levando esse produto sem a pessoa precisar sair de casa. Exatamente. E Clemilton, é interessante, assim, na nossa pesquisa, agora eu não vou ter o dado exato, né? Mas a gente fez aí uma pergunta se as pessoas encontraram uma nova forma de renda durante a pandemia, né? E muitas pessoas responderam que sim, né? Que a partir da pandemia surgiu aí um novo negócio. Mas em relação eu acho que todo mundo tem uma história, sabe, Clemilton, de uma entrega que não foi satisfatória nessa pandemia, né? Porque a gente experimentou, de fato, essa compra digital, essa compra virtual para receber na nossa casa muitas coisas, né? Muitas pessoas fizeram isso. Eu acho que a Lúcia colocou aqui nos comentários, né, de que você não pode prometer aquilo que você não vai cumprir. E também ajustar os processos, sabe, Clemilton? Porque muita gente diz assim, eu vou fazer o delivery,
mas ela não organizou seus processos internamente para que ela pudesse atender essas demandas da forma como vinham agora, né? E pensar, por exemplo, assim, o meu produto, ele pode ir embalado de que forma, né? Como é que ele vai chegar para o meu cliente? Então, é uma série de fatores que, né, vamos fazendo, vamos ver o que acontece. E que, na verdade, um planejamento anterior, né, pensar nisso, organizar isso de uma forma estruturada, faz com que se obtenha sucesso e que se atenda o cliente. E eu nem estou falando, né, Clemilton, assim, de usar ferramentas sofisticadas, né, dos consultores, mas não, é você fazer um checklist. Quais são as atividades que eu tenho que fazer? Quanto tempo que eu levo para fazer cada uma delas, né? Então, esse vai ser o prazo e até chegar na casa do meu cliente. Então, esse é o prazo que eu tenho para entregar para ele. Então, é conhecer os seus processos e as suas atividades para poder falar para o cliente aquilo que você vai poder fazer, cumprir e ele estar satisfeito, né? Então, de fato, é se reinventar também nisso e é fazer a inovação nos seus processos aí para atender o cliente da melhor forma. E essa é outra coisa, né? E aí o pessoal do marketing vai concordar com a gente, é que conhecer o perfil do cliente, né, Clemilton? Saber o que, que esse cliente quer, o que, que o cliente espera, quem é o meu cliente, como que eu vou chegar nele, né? Então, isso é fundamental nesses dias de uma concorrência ampla, né? E de poder obter sucesso aí na venda dos seus produtos. Ô, Então, Tatiane, olhar para esse perfil do consumidor. você começou a falar sobre o álcool gel, a história do álcool gel. Sim. Pronto, é verdade. A história do álcool em gel, né? É assim, seu produto é álcool em gel, então muitos negócios nessa pandemia viram que o seu produto ele não é essencial, ou ele vai ficar para o segundo plano, ou a partir de agora talvez ele não vá ser mais consumido. Então, eu também sempre digo, Clemilton, para os meus clientes, que eles precisam ser sinceros com eles mesmos, né? A olhar para aquele produto, a olhar por mais dura que seja a realidade e dizer, olha, talvez eu tenha que começar um novo produto, né? Talvez eu tenha que reformular completamente a minha empresa agora. Então, o seu produto, ele é um álcool em gel, ele é uma coisa que todo mundo está desejando, ele é uma coisa que as pessoas vão precisar ou não, né? O que eu preciso fazer, então, se o meu produto ele não é o mais desejado no momento, ele não é essencial, então, mas como eu faço para vender ele mesmo assim? Porque a gente sabe, Clemilton, que tem marcas de coisas que não são essenciais, mas que elas estão vendendo. E elas vendem porque elas fizeram o seu nome, a sua marca e fizeram o seu produto desejado, né? Então, como que as empresas podem olhar para isso, né? Olhar para o seu produto, ver a relevância, ver se consegue atingir o público ou se tem que reformular. Então, esse é um desafio também agora para os empreendedores aí dos mais diversos setores, né? Tatiane, falando em produtos que podem ou não ser desejáveis, eu tive uma situação envolvendo um cliente agora, nesse momento de pandemia. Ele é um profissional autônomo e um dos produtos que nós trabalhamos é o seguro de proteção de renda. Esse seguro ele protege contra acidentes e doença, em caso de afastamento. Uma pessoa precisou ficar afastado, seja por motivo de doença ou acidente, ela pode acionar esse seguro e ele vai ter a renda que ele contratou pelo período de recuperação. E um cliente Olha só. odontólogo, ele passou um período sem poder trabalhar e quando ele começou a organizar o consultório para atender, ele percebeu que o compressor dele estava com uma pequena falha e ele não tinha quem fosse fazer o reparo. Então, ele tentou fazer o reparo e sofreu um pequeno acidente na mão. E veio a necessidade do seguro. Então, nesse caso específico, para ele ficou tranquilo. Mas muitas pessoas que sofreram um acidente, seja agora, seja em outro momento, ou adoeceram e precisaram ficar afastados, passaram por situações delicadas porque não tinham de onde tirar renda. Eles não tinham como custear a sua despesa mensal, as suas obrigações pessoais e familiares. Então, as pessoas precisam parar para analisar o que para elas é prioridade
em relação aos investimentos. As seguradoras, agora nesse período de pandemia, tiveram um crescimento de acionamento de serviço residencial muito grande, porque as pessoas estão usando mais os eletrodomésticos, principalmente, e existe, através do seguro residencial, a cobertura que dá manutenção nesses aparelhos. Então, as pessoas estão, como elas estão usando mais, porque estão em casa 24 horas, esse tipo de serviço passou a ser muito mais utilizado, porque quando você tem um seguro residencial que você aciona, você tem um profissional técnico que vai ao seu endereço e vai fazer o atendimento de acordo com o que você precisar. Você não tem aquela preocupação de quem eu vou chamar. Então, essas empresas de prestação, muitas empresas de prestação de serviço, de atividades diversas, tiveram crescimento nesse momento de pandemia, porque houve uma ampliação de demanda. Sim. Tem isso, né, Clemilton? Então, assim, a partir, né, das necessidades do momento e aquilo que eu falei também, né, essas empresas elas vão ser acionadas, elas vão ampliar o seu faturamento, né, é algo natural. Agora, quando a gente não tem um produto essencial, então a gente precisa pensar como que a gente chega no nosso cliente, olha aí, Uma como a gente larinha, chega no cliente. Então, tem a minha aqui já. Então, como a gente acessa esse cliente, né, Clemilton? E assim, agora falando um pouquinho mais, então essa, né, assim, diante desse panorama que a gente tem hoje, né, do desafio da crise econômica, da pandemia, a gente pensar nesse processo de inovação, de olhar para dentro da minha empresa e pensar como que eu posso reformular ela, como que eu posso ter processos inovadores. Também é importante, Clemito, acho que ressaltar que a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Porque às vezes o empresário ele tem a sua empresa há tantos anos, ele conhece o seu ramo há tantos anos, só que a gente está agora num cenário onde ninguém conhece mais nada, né? A gente não dá, assim, o futuro ele é de incertezas. A gente pode pensar algumas coisas, mas nós não temos nada claro, né? De como que as coisas vão se comportar, como que vai andar daqui para frente. Então, a gente precisa estar aberto a aprender. E eu também pedir ajuda. Se eu não sei, por exemplo, como fazer o meu negócio ser digital, eu posso pedir ajuda, né? Eu posso procurar um consultor, eu posso procurar um outro colega que talvez já esteja fazendo. Uma outra coisa muito bacana que a gente tem trabalhado, Clemilton, como, né, secretaria, como prefeitura, e aí, mais ampla ainda, é a questão do ecossistema de inovação de Juazeiro do Norte, né? A gente já tem um nome para esse ecossistema, que é o Cariri Valley. É a aproximação com as instituições de ensino. E a gente tem aqui diversas instituições de ensino com cursos superiores em diversas áreas e em tecnologia também, né? Então, como que a gente pode, talvez, buscar ajuda nas próprias faculdades? Isso tá acessível, né? Então, que o empresário tenha nesse momento, a humildade de aprender, né? De olhar para dentro da sua empresa, de perceber o que precisa precisa mudar e de pedir ajuda, né? Não dá para ter vergonha disso, a gente precisa ir atrás disso. Então, diante desse cenário de buscar inovação, de pensar algo diferente, a gente tem aí a questão da retomada, né? Nós temos ouvido muitas pessoas nos ligam perguntando, e aí, vai abrir? O comércio vai abrir na semana que vem, né? O comércio vai abrir, as coisas vão poder funcionar. E a gente está num dilema, Clemilton, que é de economia e saúde andarem juntas nesse momento, né? Nós queremos a retomada dos negócios, como os empresários querem, nós queremos que as coisas voltem, né? Eu costumo dizer que as pessoas já não aguentam mais estar em isolamento, né? E nós, como bons brasileiros, a gente gosta do contato, gosta de estar junto, né? E a gente não pode ter isso nesse momento, né? E já são alguns meses nessa questão. Então, pensar na retomada da economia junto com a saúde, para que elas andem juntas. Nosso sistema de saúde, infelizmente, ele não pode suportar, ele não tem como suportar, né, a multiplicação do vírus e a consequência que ele tem. Então, a gente precisa avançar na retomada de uma forma segura. Aqui em Juazeiro, se vocês estão acompanhando, né, Clemito, a gente tem aí na prefeitura sempre a divulgação dos dados, né, a gente está numa curva crescente, né, da contaminação.
E a gente percebe que as pessoas relaxaram, né, nas últimas semanas a questão do isolamento. A gente viu aí festas acontecendo no período de São João, né? A gente viu pessoas andando na rua e ainda vê pessoas sem máscara, sem esse cuidado. E assim, esse vírus não é brincadeira, né? Essa pandemia não é uma brincadeira, não é uma coisa inventada, né? Não é só aqui, isso está no mundo inteiro. Esse problema. E às vezes a gente acaba colocando isso como distante e acaba não agindo de uma forma segura para a gente e para os outros. Então, esse é o nosso maior desafio nesse momento. Todo mundo quer que a economia retome, mas nós não vamos conseguir retomar se a gente não tiver os cuidados básicos e a conscientização de todos, né, Clemilton? São as empresas, mas é a população de um modo geral. É eu, como cidadão, me preocupar comigo e me preocupar com os outros, né? Quando a gente acompanha os dados da saúde, a gente percebe que o quê? O maior número de óbitos, né, ele está entre os idosos. Então, muitas vezes, as pessoas com menos idade ou numa faixa de não tanto risco, elas né, conseguem, pegam o vírus, passam pelo processo e melhoram. Mas para os idosos isso é mais complicado. E às vezes esse povo se contamina, vai para sua casa e acaba contaminando da sua casa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De pensar a nossa retomada de uma forma segura. E as expectativas também, Clemilton, das empresas, a gente tem que ser muito realista. Nós não sabemos como vai ser na reabertura, né? Pode ser que que o comércio abra e todo mundo queira comprar alguma coisa, né? Porque já faz tanto tempo que não sai para comprar que o desejo de ir numa loja, né? De comprar tá aí. Mas assim, a nossa expectativa, a expectativa como empresários, ela deve ser muito real, né? Assim, eu devo assim, pensar que eu vou vender, colocar metas de vendas, mas ter o pé no chão, de cuidar com os meus custos, de cuidar das minhas, né, reservas e finanças, se ainda existem, para que as empresas elas possam avançar e elas possam, de uma forma segura, fazer isso, né? Então, não é o momento de investir o dinheiro de uma forma em coisas que não são essenciais ou que não são importantes, né, Clemilton? Então, essa talvez, eu acho que a nossa maior dificuldade nesse momento, né? Nesse momento que é volátil, de incertezas, de mudanças e transformação, de retomar, sim, mas de uma forma segura, né? E aí a gente tem algumas. Desculpa, pode É, falar, Clemil. eu acho que o diálogo entre as partes é o melhor caminho, através de um bom diálogo, de uma conciliação, do que é bom para ambas as partes. Porque quem é empregador sabe, está sentindo na pele como está sendo esse momento. Infelizmente, algumas empresas de atividades diversas tiveram que demitir pessoas. Para quem era empregado de algumas empresas já há algum tempo, isso é muito difícil. Tem muita gente que, infelizmente, perdeu o trabalho e que não estava preparado para isso. Só que as pessoas precisam parar também para aproveitar, nesse momento que estamos em casa, para, dentro do possível, se qualificar, aprender alguma coisa. Então, existem, através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tem muita palestra, tem muito treinamento, tem, inclusive, eu vi, Jerônimo me encaminhou, através do site da Prefeitura de Juazeiro, tinha uma lista de instituições que tinham vários cursos online. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de curiosidade e querer aprender um pouco mais para poder se reinventar. As empresas, nesse momento de retorno, elas precisam de pessoas que queiram aprender outras tarefas. Então, o que acontece? Eu assisti outro dia, conversando com o dono de uma franquia na área de pizzaria, e ele me comentou que o funcionário da franquia dele, todos os funcionários passam por todos os treinamentos. Eles fazem todas as tarefas entre si. Então, o que acontece?
É importante que as pessoas que hoje trabalham em algum local, elas estejam abertas a aprender alguma outra atividade para que, se um funcionário precisar faltar, ou se a empresa precisar fazer um rodízio interno de funções, aquela pessoa possa saber fazer ou possa querer aprender. Então, as pessoas têm que parar para analisar que se eu tinha uma função, não quer dizer que eu vou continuar naquela mesma função. Pode ser que, num determinado momento, a empresa precise que eu faça outra coisa. E se eu não me adaptar a esse novo momento, infelizmente eu vou ser convidado a ir para casa. Ou eu estou errado? É um momento de adaptação e de transformação, né, Clenilton? E assim, a gente viu que muitas empresas tiveram que enxugar os seus quadros, né, de funcionários por não ter, né, condições de mantê-los com os negócios fechados. Então, eu concordo com você, é um momento, sim, de adaptação, né, e também de estar junto. Acho que tanto o empregador, ele tem que pensar no seu colaborador, né, Clenilton, de forma segura também, para que eu vou falar daqui um pouquinho sobre um projeto que a gente tem na Secretaria que se chama Loja Mais Segura, né? Que é um projeto para a segurança de todos. Mas assim, a gente precisa, eu acho que o empregador ele precisa olhar de um jeito humano para o seu funcionário, né? De proteger ele, de estar com ele nesse momento. E a contrapartida também, né? De o colaborador se comprometer, porque esse momento é difícil para todos e é difícil, como você falou antes, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, claro que vai ter que haver adaptação, né? Vai ter que aprender novas funções, vai ter que fazer coisas que você não fazia antes, para que todos juntos, né, de uma forma colaborativa, possa passar por esse momento. E isso também é uma outra questão, né, Clemilton? Essa colaboração de todos, ela é fundamental, né? É poder trabalhar com pessoas que você não trabalhava antes, é poder conversar, se aproximar de uma forma diferente, de uma forma colaborativa, que a gente possa construir ou reconstruir os negócios junto com outros, né? Seja com o meu fornecedor, com o meu cliente, com o meu concorrente. Então, trabalhar de um jeito para que a gente possa desenvolver de fato e retomar aí a economia, né? Mas sim, esse é o momento tanto de adaptação das empresas quanto do próprio trabalhador, né, Clemilton? Eu vou entrar um pouquinho agora, assim, em alguns projetos que a gente tem em relação à secretaria, pensando nessa retomada, né, Clemilton? A gente abriu em final de março, início de abril, um chamamento público que falava, que abria para que empresas de cunho inovador pudessem prestar serviços de forma gratuita para o município. E aí a gente teve alguns projetos que se inscreveram, né? A gente tem aí o app Minha Saúde, que é um aplicativo de autoavaliação e que ele dá orientações, né, dos sintomas do Covid, ele direciona para qual número você deve ligar no caso de seu sintoma né, está mais avançado, o estágio que ele está, ele direciona você aonde você deve buscar ajuda, qual é né, a unidade de saúde que você deve procurar, e a gente tem compartilhado isso no município para que as pessoas possam aderir a esse aplicativo, né, para que os empresários orientem os seus colaboradores a aderir, né, a baixar o aplicativo, a fazer a autoavaliação, para que quem esteja trabalhando não esteja, né, aí com o Covid possa contaminar outras pessoas também, né? Então, é um aplicativo diferente, né? A gente não tinha isso antes no município. É uma outra plataforma bastante interessante que veio através desse chamamento público, se chama Vojo, né? VOJO. E a ideia do Vojo, Clemilton, é justamente aproximar pessoas de oportunidades de trabalho e renda. E aqui, como consultora, né, eu acho fantástica a iniciativa deles. A plataforma é voltada para funções de base, né? Então, não vão ter cargos de chefia nela. Mas, assim, a empresa, qualquer empresa pode cadastrar de forma gratuita, né? Isso através dessa parceria do município, pode cadastrar a vaga que ela tem lá, e o processo seletivo vai ser feito
Processo seletivo não, a primeira avaliação vai ser feita dentro dessa plataforma. E ela tem um jeito, um método inovador, né, de avaliar o perfil, que é o perfil comportamental. Porque se percebeu que muitas pessoas, elas entravam pelo seu currículo, né, numa vaga de trabalho, mas elas eram demitidas pelo seu comportamento. Então, somar currículo ao comportamento é algo que é muito importante e válido para as empresas. E aí o Vojo, ele trabalha isso, né? É uma espécie de um jogo, você vai responder situações da vida e que vão indicar se você tem o perfil para aquela vaga. Então, como empresário, você pode cadastrar lá, né? Eu quero, por exemplo, uma secretária. Eu quero que ela seja comprometida, eu quero que ela seja pontual. E aí você coloca algumas aí indicadores que você quer que a pessoa tenha. E nesses testes, que são coisas do dia a dia, ela vai responder. E o Vojo, ele entrega uma lista de pessoas para essa empresa. E se, por exemplo, alguém não está apto àquela função, a própria plataforma indica uma trilha de treinamentos online, gratuito, totalmente gratuito, de leituras, onde aquela pessoa pode desenvolver essas habilidades para que ela possa tentar uma vaga dessas novamente, né? Então, assim, é algo bastante diferente. Aqui na região a gente tem muito a questão da indicação, né, Clemilton? Quando tem uma vaga, ei, você conhece alguém que faz isso, né, que faz aquilo? Então, o Vojo, ele não perde a indicação, mas eu coloco essa indicação para a plataforma e isso vai me ajudar a perceber se essa pessoa tem o perfil adequado. Parabéns pelo projeto. Esse projeto, pelo que você falou, é totalmente inovador, porque ele mistura a graduação, a qualificação, juntamente com o comportamento, e isso faz uma mistura bem interessante, Sim. porque tem algumas pessoas que na hora de conseguir a vaga, ela consegue convencer mais fácil, e depois que ela consegue a vaga, ela mostra quem ela é. Uhum. Então, eu acho que esse aplicativo Vojo, que você falou, ele também está disponível para estágio ou só para contratação efetiva? Só para. Na verdade, assim, ó, Clemilton, ele não é só para vagas formais, então não é só. Eu não necessariamente preciso assinar a carteira, ele pode ser vagas informais também. Eu posso contratar, por exemplo, um freelancer, né? Fazer um serviço específico dentro do Vojo. Os estágios, eu tô aí numa luta com eles, né? Num apelo para que a gente abra para estágios também. Mas isso hoje ainda não está disponível na plataforma, Clemilton. E deixar bem claro isso, né? Que uma empresa não necessariamente precisa assinar a carteira para utilizar o Vojo, né? E a gente tem também, Clemilton, por exemplo, assim, eu vi muitas empresas disseram para mim, né? Ai, Tatiana, eu não vou abrir essa vaga pública, porque senão vai vir 50 pessoas aqui. Como é que eu vou entrevistar 50 pessoas, né? Então, o Vojo, ele facilita e ele filtra isso. A gente sabe que, às vezes, o empresário, né, Clemilton, ele é o recursos humanos, ele é o gestor da produção, ele é o vendedor, ele é tudo. Então, colocar esse processo no Vojo ajuda ele a selecionar melhor o perfil das pessoas, né? Então, isso é muito bacana e é totalmente gratuito, não tem custo nenhum. A gente fez essa parceria até o final do ano, né? Então, as empresas vão poder utilizar aí. Quando eu entrevistei Jerônimo, ele comentou sobre o Vojo. Mas como foram muitos temas, não deu tempo aprofundar, assim como você falou. Mas fica a sugestão para que vocês possam tentar implantar o estágio, e eu me coloco à disposição como corretora para ser um parceiro, para fazer a ponte entre a empresa e a instituição, porque nós temos seguros que é essencial para o estagiário, para a proteção do estagiário, seguros com valores simbólicos, com custo Uhum. médio entre R$ 25 e R$ 35 por mês, dependendo da cobertura. Então, assim, é muito interessante isso. Eu acho que se faz necessário divulgar um pouco mais essa plataforma do Google, Uhum. Claro. porque muitas empresas não são ligadas ao site da prefeitura, ao CDL, e desconhecem isso, principalmente em relação. Eu acho que se vocês puderem divulgar um pouco mais isso, vai ajudar muito mais pessoas e vai fazer, principalmente nesse momento
de retorno vai fazer com que as empresas que possam precisar de novos colaboradores, ela consiga fazer uma melhor contratação. Porque quando eu Certeza. filtro melhor a contratação, quando eu demoro um pouco mais procurando o candidato ou a candidata que melhor se enquadra para o que eu preciso, eu que eu digo empregador, se eu acertar na contratação, eu não vou ter problema de demitir, aquele funcionário ou funcionária que eu escolhi, ele vai ficar comigo por muito tempo, porque houve um acerto. É diferente de Exatamente. muitas empresas que têm pressa na contratação e fica tendo despesas reincidentes de treinamento, de rescisão, dentre outros problemas que às vezes acontecem pela pressa da contratação. Uhum, verdade. É verdade, Clemilton. Então, assim, é uma plataforma fantástica, né? Quando chegou para a gente isso, nós já tínhamos visto anteriormente, enfim, em outros lugares, né? E quando eles vieram por meio do chamamento público, a gente vibrou, porque de fato é um processo inovador. A gente está nesse momento justamente divulgando, né, Clemilton? Já tive algumas reuniões aí com grupos, porque a gente, né, não, assim, faz amplamente nos sites, né, nas redes sociais, e agora a gente está fazendo com alguns grupos. A ideia é semana que vem nos reunimos com consultores, né, com outras pessoas que têm acesso às empresas. Já tivemos, por exemplo, reunião com contadores, né, para compartilhar isso, para que a gente possa chegar nas empresas e elas possam, de fato, usufruir disso daí, né, dessa ferramenta. Qual é o site que tem essa plataforma? juazeirodonorte.vojo.com.br. Então, lembrando às pessoas que estão nos assistindo, juazeirodonorte.vojo.com.br. Essa é a plataforma que você, quando precisar contratar alguém, seja um funcionário, seja um prestador de serviços, você pode ir lá, fazer a pesquisa, que ele vai fazer para você um filtro do melhor profissional ou dos melhores profissionais de acordo com a sua necessidade. Exatamente, Clemilton, é isso aí. E a gente está justamente nesse momento cadastrando as empresas para que depois, posteriormente, a gente faça essa divulgação de que, ó, existem vagas em Juazeiro do Norte, né, para as pessoas que precisam de um emprego ou de uma renda. Então, esse é o momento, nos ajude a divulgar isso e aproveitar essa ferramenta. E aí, um outro projeto, Clemilton, que também eu sou encantada, né, que a gente está trabalhando fortemente agora, é o projeto Loja Mais Segura. Né? O Loja Mais Segura ele é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria e Serviços para o Varejo, né? Então ele pensa muito o varejo, a loja, mas a gente tem aí outros serviços aderindo ao Loja Mais Segura. A ideia é o quê? A partir de uma cartilha de orientações, o empresário ele tem ali a lista do que ele precisa fazer para tornar a loja dele segura, né? Então, por exemplo, o álcool em gel, o espaçamento, quantas pessoas cabem na loja, podem estar na loja para o atendimento, uma série de itens aí de segurança para o colaborador, para o empresário e para o cliente se sentir seguro. Ele acessa essa cartilha, ele entra no site e preenche um questionário, inclusive colocando fotos, né, como evidência de que ele tem aquele selo, de que ele faz aquele protocolo de segurança, e ao final das respostas ele recebe um selo, que é o selo Loja Mais Segura. É um QR Code que ele recebe no e-mail dele, né? Isso vai por e-mail. E aí ele imprime esse selo e ele pode fixar na loja, nas vitrines, né? Nas suas redes sociais, de que ele é uma loja segura. E o cliente, isso também é fantástico e é uma coisa que a gente se encantou no projeto, é que eu, como consumidor, eu posso pegar o meu celular, ir lá e ler aquele QR Code e eu digo se aquela empresa ela está cumprindo os protocolos de segurança ou não. Outro dia eu estava ouvindo, sabe, Clemilton, de que eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Às vezes nós entramos num mercado, por exemplo, no supermercado, e aí lá tem alguém que limpa o carrinho para você, que, né, coloca o álcool em gel, a pessoa tá de máscara, a gente vê os espaçamentos, você se sente mais seguro. E eu já entrei em mercados que o álcool em gel tá lá no canto, né? Ou você tem que procurar, cadê o álcool em gel? E assim, eu acho que
isso dá uma sensação de insegurança de fato. E esse é um novo momento. A gente vai viver com essa realidade ainda por um bom tempo, né? Então, a loja segura é aquela loja que o cliente chega e ele percebe que ele está seguro, né? Ele se sente seguro. Por exemplo, quando eu peço algo para o delivery, vai chegar o produto para mim, eu não tenho medo de pegar aquele produto, porque eu sei que a empresa toma os cuidados, entende? Então, esse projeto Loja Mais Segura também é um projeto fantástico e que a gente precisa ampliar. Hoje a gente estava aí até às 5 da tarde com 99 empresas inscritas. Não sei se a gente chegou no 100, não olhei novamente, né, o nosso score aí, mas é algo que é para a gente multiplicar, sabe, Clenilton? E mesmo aquelas lojas que não estão abertas agora, porque a gente está aí nesse processo aí da fase de transição ainda do governo do estado, né? Então, somente algumas lojas, alguns comércios podem funcionar, ou estabelecimentos, né? A gente tem material de construção, ótica, algumas lojas da cadeia aí de algumas indústrias. Então, mas que esses negócios, eles se preparem, né? Não é quando abriu que agora eu vou fazer o meu protocolo de segurança. É antes da abertura, já está preparado para receber o meu cliente, para que o meu colaborador esteja seguro e para que eu esteja seguro também. Tatiane, você tem um número médio de empresas que têm CNPJ em Juazeiro? Olha, Clemito, eu vou te falar só de comércio e serviços, tá? Que eu aí sei. A gente tem em torno de 20 mil CNPJs. Então, você imagina que 99 é muito Então, pouco. então Nós assim, precisamos ampliar, né? esse número era para ter pelo menos 5%. Pelo menos. Não. Então, se tivesse 5%, teria mais ou menos 1.000. Exatamente. Então, quer dizer, hoje temos 0,5 em média de um número de 100%, é muito pouco. Muito pouco, Então, Clemilton. E é isso que a gente fala dessa conscientização, né, Clemilton, assim, de que o momento que nós vivemos, todo mundo precisa estar consciente. Então, a gente precisa estar seguro, a gente precisa ter um negócio seguro, a gente precisa proporcionar isso para o outro também. Então, essa conscientização, ela deve ser de todos, da população, dos empresários, enfim, né? Tatiane, infelizmente, uma grande maioria de brasileiros, ele não tem essa conscientização. É triste, mas é uma verdade. Então, eu acho que se a prefeitura pudesse avaliar, já que é um projeto necessário, pelo menos nesse momento de pandemia, colocar um projeto na Câmara de Vereadores para que criasse um prazo para que essas empresas pudessem se regularizar e, caso elas não se regularizassem, criasse uma punição. Eu acho que dessa maneira, não, eu não digo punição financeira, mas eu digo uma punição não de multa, mas digamos, enquanto a loja não puder, ela vai ter aí um prazo de 60 dias para fazer essa adaptação. Um exemplo, 30 dias, 60 dias. E depois desse prazo, se ela não regularizar, ela vai ter uma punição, ela vai ter uma suspensão do alvará ou algo que atrapalhe o andamento da empresa. Porque dessa maneira as pessoas vão começar a querer resolver. Porque as exigências mínimas para funcionamento não são muitas. Então, uma coisa é você fazer um alto investimento. Outra coisa é você fazer um investimento necessário, que está na lei e que todo mundo precisa cuidar. Infelizmente. Agora sim, Clemilton, para você ter uma ideia, isso já está em decreto, né? A loja mais segura já saiu nos decretos anteriores. Claro que, por exemplo, assim, a gente não tem hoje como fiscalizar 20 mil negócios, entende? Isso não existe, né? Nós não temos estrutura para isso no município e nenhum município, né? Talvez tenha isso. Agora, Tatiane, sim, é essa questão da conscientização, né, Clemilton?